A gente sai daquela explosão de esperança que é Romanos 8, né? Aquela certeza de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. E aí, logo em seguida, surge uma pergunta bem difícil e até dolorosa. Se isso é verdade para a gente, e quanto a Israel? Será que a palavra de Deus falhou com eles? É exatamente para responder a essa crise de fé que o apóstolo Paulo escreve o capítulo 9 de Romanos. Para entender bem o que ele quer dizer, a gente vai seguir o raciocínio dele em 5 passos. Primeiro, vamos sentir o tamanho da crise da promessa. Depois, a gente vai mergulhar na angústia do coração de Paulo. Aí vamos entender a diferença crucial entre os filhos da carne e os filhos da promessa. Encarar de frente aquela analogia do oleiro e o barro e, no fim, chegar no ponto central, a pedra de tropeço. Então, vamos lá, mergulhar nisso. O palco está todo montado. A teologia que Paulo construiu nos primeiros 8 capítulos chega num ponto altíssimo, glorioso, mas fica uma ponta solta. Uma questão que simplesmente não dá para ignorar. É importante a gente se lembrar do peso dessa frase. É sem dúvida uma das afirmações mais poderosas de segurança e esperança que existem na Bíblia inteira. A vitória em Cristo é total, é inabalável. Só que é justamente essa certeza que força a pergunta que vem a seguir. E aqui está o nó da questão. Se a promessa de Deus é infalível, como é que se explica a rejeição do Messias por grande parte do povo a quem as promessas foram feitas em primeiro lugar? Parece uma contradição gigantesca, né? Paulo então precisa defender a fidelidade de Deus. E antes de entrar de cabeça num argumento teológico super denso, Paulo faz algo diferente. Ele abre o coração. O que vem a seguir então não é uma doutrina fria, distante, é uma verdade que nasce da dor e de um amor imenso pelo seu povo. A intensidade disso aqui é impressionante. Incessante dor, desejaria ser amaldiçoado. Paulo não está feliz em apontar o erro de Israel. Ele está de coração partido. Ele está dizendo que se fosse possível, ele trocaria a própria salvação pela salvação deles. É muito forte. E essa profundidade de sentimento tem um paralelo muito poderoso na história. A atitude de Paulo eco a de Moisés, lá atrás. Lembra, depois do desastre do bezerro de ouro, Moisés ofereceu a própria vida em troca do perdão para o povo. É um amor sacrificial que se identifica com o coração do próprio Deus. E para ninguém pensar que ele está desprezando a própria herança, Paulo faz questão de listar os 8 grandes privilégios que Deus deu a Israel. Ele honra a história, o papel único deles no plano de Deus, e tudo isso culmina no maior de todos os privilégios. Foi deles que descendeu o Messias, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Bom, depois de deixar claro seu amor por Israel, Paulo agora começa o argumento principal. Ele vai provar que a palavra de Deus não falhou. E como? Explicando que a promessa nunca funcionou do jeito que a maioria das pessoas pensava. O ponto crucial de Paulo é este. Sempre houve uma diferença entre ser um descendente físico de Abraão e ser um verdadeiro filho da promessa. Não é uma questão de genealogia, de sangue, mas de um chamado gracioso de Deus. Como ele mesmo diz, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Para provar o que está dizendo, Paulo usa a própria história de Israel como exemplo. Abraão teve Ismael, o filho da carne, mas a promessa veio através de Isaque, o filho do milagre. Mais tarde, Isaque teve gêmeos, Esaú e Jacó. Pela lógica humana, o primogênito, Esaú, levaria a bênção, certo? Mas não, Deus escolheu Jacó. A eleição de Deus sempre foi soberana, não seguia a lógica humana. Esse versículo aqui é o centro do argumento. A escolha entre Jacó e Esaú foi feita antes que eles nascessem, antes que fizessem qualquer coisa, boa ou má. E por quê? Para deixar claro como água que a salvação não se baseia em mérito humano, em obras, mas unicamente na iniciativa e no chamado de Deus. Claro, um argumento desses leva a uma objeção bem difícil, que Paulo já antecipa e resolve enfrentar de frente. Se Deus escolhe soberanamente, isso não seria injusto? A pergunta é direta, e a resposta de Paulo é imediata, enfática. De modo nenhum. Ele não hesita nem por um segundo. Para ele, a soberania de Deus não contradiz a sua justiça. Na verdade, ela estabelece a justiça de uma forma que talvez a gente não espere. A defesa de Paulo é citar o próprio Deus falando com Moisés. Pensa bem. Misericórdia, por definição, não é uma obrigação. Se Deus fosse obrigado a dar misericórdia para todo mundo, não seria misericórdia, seria uma dívida. É um dom livre, e Deus retém o direito soberano de concedê-la. Se ele salva alguém, é pura graça. Se ele julga, é pura justiça. Ninguém pode chegar e exigir misericórdia como se fosse um direito.
Para ilustrar esse ponto, Paulo usa uma imagem muito poderosa que já vem lá do Antigo Testamento, a do olheiro e do barro. O olheiro tem total autoridade sobre o barro. Ele pode, da mesma massa, fazer um vaso para uma finalidade nobre e outro para uma finalidade mais comum. A criatura não tem o direito de questionar as intenções do Criador. E aqui tem um detalhe na gramática do texto original que é sutil, mas teologicamente gigantesco. Para os vasos de ira, o texto diz que foram preparados para a perdição, usando a voz passiva, ou seja, não diz quem os preparou. A responsabilidade recai sobre eles mesmos. Mas para os vasos de misericórdia, o texto muda. Ele diz que ele preparou de antemão para a glória, usando a voz ativa, ou seja, Deus é o autor ativo e explícito da salvação. Chegando na parte final do argumento, Paulo mostra como tudo isso se conecta. O que parecia ser uma conversa sobre exclusão, na verdade revela um plano de inclusão muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Aquela distinção que Paulo fez lá atrás, entre o Israel da carne e o da promessa, agora se abre para revelar o propósito final de Deus: formar um único povo, o seu verdadeiro Israel espiritual, chamando pessoas tanto de dentro quanto de fora da comunidade judaica. E para provar que isso não é uma ideia nova, inventada por ele, Paulo vai buscar nos profetas de Israel. Oseias já tinha profetizado que Deus ia restaurar seu povo infiel e, por extensão, ia chamar um povo que antes não era seu. E citando Isaías, ele reforça mais um ponto. Mesmo dentro de Israel, a salvação sempre foi para um remanescente fiel, nunca para toda a nação automaticamente, só com base na etnia. A escolha soberana de Deus sempre esteve presente. No fim das contas, todo esse plano soberano de Deus gira em torno de uma única figura: Cristo. Ele é a pedra que define tudo. A reação a ele é o que determina o resultado. Assim, Cristo acaba cumprindo um duplo papel. Para aqueles que tentam buscar a justiça por meio das próprias obras, da descendência, ele se torna uma pedra de tropeço. Mas para todos, sejam judeus ou gentios, que chegam a ele pela fé, ele é a rocha segura da salvação. E o capítulo termina aqui, com essa citação que amarra tudo. O plano de Deus não falhou. Ele se cumpre perfeitamente em Cristo, que se torna o grande ponto de divisão. A questão final que ecoa de Romanos 9 não é sobre a justiça de Deus, mas sobre qual será a nossa resposta à pedra que ele colocou em Sião. É crer ou tropeçar. Essa escolha é a que define o destino.